Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando o segundo dia do tríduo em louvor a Santo Afonso, Maria, Antônio, João, Francisco, Cosme, Damião, Miguel, Ângelo, Gaspar de Ligório. Pois é, são 11 nomes para o nosso Santo Afonso Maria de Ligório, que é fundador da Congregação Redentorista e é patrono dos confessores e também daqueles que se dedicam à teologia moral. E vamos começar com uma poesia de Santo Afonso. Ele diz: meu Jesus, com a samaritana eu te digo, dá-me desta água, dá-me a água do teu amor, para que eu esqueça a terra e viva para ti somente, ó infinito amorável. A minha alma é uma terra ressequida, produzindo apenas a vegetação rasteira e os espinhos do pecado. Irriga, peço, com as águas de tua graça, que ela produza muitos frutos, realize obras que te glorifiquem, antes que a morte me retire deste mundo. E neste segundo dia do tríduo em louvor a Santo Afonso, nós recordamos um pouco da sua história. Santo Afonso, depois que deixou o direito, foi trabalhar no Hospital dos Incuráveis, que era um hospital onde ficavam as pessoas com doenças terminais e também pobres que havia em demasia na cidade de Nápoles naquele tempo. Afonso foi cuidar deles, estando junto com pessoas carentes, necessitadas, abandonadas. E é uma experiência que marcou muito Santo Afonso. E ali fortaleceu a sua vocação sacerdotal. Tanto que Afonso, então, foi ordenado com 30 anos, foi ordenado sacerdote. E como sacerdote, ele criou, lá em Nápoles, as chamadas Capelas do Entardecer. Uma espécie de grupos de reflexão bíblica, grupos de reflexão da palavra de Deus, que nas ruas juntava o povo pobre que estava ali, transitando, e Afonso, então, conhecido na cidade, porque veio de uma família nobre, estava em meio àquelas pessoas, anunciando a palavra de Deus, catequizando aquelas pessoas. Afonso começou a fazer parte do colégio dos chineses, já que o seu desejo era ir converter aqueles que não eram cristãos, e começou então a fazer uma preparação. Durante esse tempo, ele pregava missões nas paróquias ali ao redor de Nápoles. Ficou muito cansado, ele e seus companheiros foram para as montanhas de Scala para descansar. E aí foi um momento muito importante, um outro êxodo fundamental na vida de Afonso. Porque lá em Scala, Afonso encontrou os cabreiros, homens simples, rudes, pobres, que cuidavam dos seus animais. Afonso, em contato com esses homens, percebeu que a igreja não conseguia educá-los na fé e nem era presença junto a eles. Aquilo que era para ser um descanso tornou-se tempo de trabalho. Afonso foi catequizando esses homens. Afonso foi anunciando a palavra de Deus para eles. Lá em Scala, Afonso entrou em contato também com uma irmã, Madre Maria Celeste Crosta Rosa, que contou para Afonso uma visão que ela teve de Jesus, dizendo para ela que Afonso era chamado a fundar um grupo missionário na igreja. Afonso guardou no seu coração e não deu nenhuma resposta. Foi visitar ainda um bispo amigo dele, que morava lá no sopé desta montanha, e também celebrou na catedral onde esse bispo oficiava. Mas Afonso teve que voltar para Nápoles, mas o coração dele ficou em Scala, já que Nápoles tinha muitos padres, e em Scala aqueles cabreiros estavam abandonados. E o grande êxodo de Afonso é quando ele rompe agora com a cidade de Nápoles e se afasta da sua família e vai morar em Nápoles. Ele sai montado num burrinho, que era a montaria dos pobres e dos humildes. E é lá em Nápoles, no dia 9 de novembro de 1732, que Afonso, com alguns companheiros, funda a Congregação do Santíssimo Salvador, que mais tarde veio a se chamar Congregação do Santíssimo Redentor, com o carisma de anunciar o Evangelho aos pobres e abandonados.
anunciar o Evangelho aos mais necessitados. É o segundo êxodo de Afonso. O coração dele batia forte por aqueles cabreiros. E ele começa então um longo trabalho de evangelização dos pobres e dá à congregação redentorista esta missão: levar o Evangelho para os mais abandonados. Portanto, reze comigo, por todos os missionários redentoristas, pela família redentorista. Pai de bondade, Pai de misericórdia, chamaste Santo Afonso a criar a congregação redentorista no seio da vossa igreja. Nós os pedimos por todos os missionários redentoristas, irmãos, padres, leigos e leigas, que fazem parte desta família. Ajudai-nos, Pai de bondade, a termos um grande amor pelos mais abandonados e pelos mais necessitados. Ajudai-nos, Pai de bondade, a proclamar com ardor missionário a palavra de Jesus, evangelizando e transformando as estruturas de morte da sociedade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A você que me acompanhou, Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.